Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do NuclearCast, o podcast da Abidan sobre o setor nuclear no Brasil e no mundo. Eu me chamo Larissa Doc Lobo, sou especialista em comunicação corporativa e coordenadora na Agência Mais e estou à frente desta temporada. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o senhor Marcos Vilela Pedras. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. O Marcos é diretor da Clínica Vilela Pedras e presidente da Associação Nacional de Empresas de Medicina Nuclear, certo? Exatamente. Maravilha, senhor Marcos. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, nos últimos anos, falou-se muito sobre a dependência brasileira na produção e importação de radioisótopos, Como o senhor avalia o cenário atual que a gente está aqui no Brasil, e quais medidas urgentes são necessárias para garantir a autonomia? Tá bom, eu vou falar um pouquinho antes da história, Perfeito. Nossa clínica foi fundada pelo meu avô em 54. Então, ela completa esse ano 71 anos Nossa. de história, no mesmo endereço, no mesmo CNPJ. Hoje somos já em 7 unidades, mas a matriz é no centro do lado do Rio de Janeiro. Sempre tivemos muitos desafios, mas acredito que o panorama atual é bem complicado porque é uma tempestade de pontos de atenção. Essa dependência do IPEM gerou um monopólio estatal em relação ao Tecnes, foi muito ruim. Está sendo muito complicado de entrar outra empresa para poder fazer essa produção de Tecnes. Além disso, tem a questão do radiofármaco. Teve algumas mudanças recentes das normas da Anvisa, prejudicaram muito o IPEM, que teve o seu registro, a sua autorização de comercialização cancelada, e apenas uma empresa ficou detentora desses registros. E os novos registros são muito difíceis de conseguir. Então, a gente está tendo um monopólio também, agora privado, da questão dos radiofármacos. E a gente está muito esperançoso com um reator multipropósito. Acredito que vai demorar alguns anos ainda, mas é algo que vai ser muito importante em várias áreas do setor nuclear, principalmente a parte de medicina nuclear. Perfeito. Porque assim, a gente fala muito sobre a energia nuclear, Mas a tecnologia nuclear, beneficia diversas outras áreas, como a própria medicina, Então, principalmente para o tratamento oncológico. Queria a sua visão, assim, de que forma a medicina nuclear pode contribuir para ampliar o entendimento da sociedade em relação ao benefício, do nuclear, da tecnologia nuclear. Desde 54, quando meu avô fundou, a questão nuclear, a palavra nuclear é muito complicada, porque para o grande público ela entende assim, quase que ato reflexo como algo ruim, o que a gente vem há 70 anos lutando para não ser. O deputado Júlio Lopes fala muito bem que o setor nuclear tem que contratar um bom marketing para poder mostrar uma outra visão da questão nuclear, não só na área de energia, que vai ser fundamental, uma energia limpíssima, entendeu? Com zero produção de carbono, mas também na área de medicina nuclear. A gente sempre foi focado em diagnóstico, com medicina nuclear convencional, depois o PET-CT, que foi realmente um divisor de águas no diagnóstico para a oncologia, e vai avançar ainda mais na neuro e na cardiologia, e agora na questão da terapia. Ou seja, a questão nuclear agora trata. Agora que eu falo que está ganhando mais corpo, mas já há 10, 20 anos trata. Não só câncer de tireoide, que com iodo radioativo a gente trata há 40 anos, mas agora com lutésio-177, com actínio, a gente tem uma gama maior de tratamentos para câncer de próstata, por exemplo. Então a questão nuclear tem que ser desmistificada e começar a olhar o nuclear como uma coisa saudável, uma coisa de saúde, não uma coisa ruim, entendeu? Não. Muito se fala do medo que as pessoas têm de fazer um exame. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho e desmistificar isso para quem está nos assistindo. Claro, com o passar do tempo, as máquinas têm ficado cada vez mais, digamos assim, rápidas, a dose necessária é cada vez menor. Então, os exames estão muito mais, assim, sempre foram seguros e agora muito mais. Estão seguros e confortáveis, porque a gente usa pouca dose e faz um exame rápido. Então, realmente, e não tem qualquer malefício para o paciente, a gente nunca faria isso, muito pelo contrário. A gente consegue acessar a funcionalidade dos órgãos que a radiologia não consegue quando só vê só a anatomia.
Em muitos dos casos, a dosimetria que o paciente recebe é muito mais baixa do que com outros exames. Então, a questão dos exames em medicina nuclear tem que ser reiteradamente pautada como super seguros, entendeu? Perfeito. E falando um pouquinho assim da sua participação na associação, né? Qual o papel hoje que a associação tem, né? E a importância, assim, para o desenvolvimento do setor? A associação veio com uma vontade de um grupo de médicos em dar um olhar não médico à questão da medicina nuclear. O que viabiliza, o que poderia melhorar o ambiente de negócio para poder tornar viável um setor de medicina nuclear. A gente tem alguns dados que são assim, preocupantes. Nos últimos 20 anos, só aumentaram 6% o número de serviços de medicina nuclear. Isso é muito ruim. Isso é quase desvio padrão. Em 20 anos, a gente cria algo mais profundo, um aumento mais expressivo. Então é muito pouco. Então a gente vê um olhar, o que dificulta a nossa vida ou a abertura de serviços ao longo do Brasil. Primeiro, o Brasil é um país de dimensão continental, então a questão logística é de fundamental importância. Eu vou ter um painel que eu vou participar agora de tecnologia nuclear, eu vou falar sobre isso. Algumas dificuldades que nós temos em relação à questão logística, em relação à parte trabalhista, em relação ao monopólio privado que a gente tem no radiofármaco, em relação à dificuldade de ter outros fornecedores no Brasil. Essa é uma visão empresarial da coisa, do negócio. Não na parte médica. A parte técnica, a sociedade sempre cobriu muito bem. Meu avô foi presidente da sociedade lá no comecinho, sempre foi muito bem assistida com ótimos congressos de altíssimo nível técnico. Agora, a parte de negócios, a gente começou a olhar com outro aspecto, com pessoas que estão envolvidas em suas clínicas dentro da questão administrativa, financeira, relacionamento com a operadora de saúde, como é que faz o cálculo do insumo radioativo, do CBHPM, como é que viabiliza isso? Porque viabilizando o setor, a gente consegue estimular cada vez mais a área técnica, a produção de novos radioisótopos, novos exames. Então, uma coisa complementa a outra. E esse olhar que estava faltando, a associação veio para justamente discutir. E assim, hoje somos já em 52 clínicas, tá? Os sócios são apenas os CNPJs, e isso a gente conversa entre os 52 donos de serviços, cada um com as suas dores, entendeu? E a questão muito envolvida com a parte não médica, entendeu? Não médica. E a gente vai criar um ambiente que seja melhor, sustentável, para poder fazer um exame de ótima qualidade, comprar novos aparelhos. Todo dono de serviço quer ter um parque atualizado. Sim. Assim, você falou assim de muitos desafios, mas se fosse falar o maior entrave atualmente... Olha, se você me permite, eu vou falar 3. Primeiro é a questão trabalhista, com a NR16, que classifica a gente, que a gente luta para ser uma coisa de baixo risco, como periculosidade. A periculosidade não é só questão financeira. A periculosidade está dificultando a área logística porque está gerando passivo trabalhista para as empresas aéreas que transportam material radioativo pelo Brasil. Então as empresas aéreas estão criando dificuldade com medo do risco de passivo trabalhista pelo adicional de periculosidade. Esse é um ponto. O segundo ponto, e a gente não pode aceitar que a medicina nuclear seja algo perigoso. Tá? A gente não pode estar rotulado como segurança de carro blindado. A segunda é a questão da Anvisa. A Anvisa vem dificultando muito a nossa vida, muito, entendeu? E a gente precisa abrir um diálogo com ela para poder mostrar que está tendo consequência o que eles estão fazendo. Há uma redução de gama de exames e uma dificuldade de entrar novos concorrentes aqui no Brasil. É um mercado que muitas empresas estrangeiras querem e está tendo uma dificuldade muito grande. E o terceiro é o monopólio privado na questão dos radiofármacos, que nos últimos 3 anos o aumento do custo de cada frasco, que antes era produzido pelo IPEM, aumentou 450%. Somado isso tudo, lembra que eu falei da tempestade? Somado isso tudo, com a tabela SUS, que não aumenta desde 2009, o ambiente está muito hostil para quem quer abrir medicina nuclear. E isso reflete no aumento em 6%. E esse aumento foi baseado em PET-CT, não em medicina nuclear convencional. Então, é preciso mostrar que a medicina nuclear é muito útil para a medicina como um todo, mas que está muito difícil de trabalhar nessa forma, entendeu? E como que está o mundo, assim, nesse setor?
Excelente pergunta, porque isso foi apresentado na aula no NT2E, que eu dei uma palestra lá. O KGR, que é um índice que mostra a evolução, do mundo é de 11,3%. O do Brasil é negativo. Então, assim, é uma disparidade. Quando o mundo todo está pujante na área de teranóstico, o Brasil está enfrentando problemas regulatórios, dificuldades regulatórias, entendeu? Então, assim, a gente fica com vontade de poder caminhar nessa trajetória que o mundo está tendo, e no Brasil a gente vê justamente o contrário, entendeu? E qual a sua expectativa, assim, para os próximos anos? Positiva? Olha, a gente é você brasileiro, a espera? gente não desiste nunca, né? Mas assim, eu acho atitudes como a do Celso, com a Abdan, é de fundamental importância. Essa luz que ele está dando aqui no centro do Brasil, em Brasília. Teve um evento hoje no Congresso sobre atividade nuclear. Eu acho que isso é de suma importância para colocar um holofote para ver o quanto pode ser bom a questão nuclear, tanto na questão de energia, saúde, mas também enxergar os problemas que estão causando um entrave nesse crescimento. Isso é de fundamental, e a Abdan faz isso com maestria. Eu, como diretor da clínica, a clínica também é associada da Abdan, e eu recomendo que as pessoas se associem, porque realmente a gente se sente abraçado pela associação, e eventos como esse ajudam a botar um holofote para tentar resolver esses problemas que sozinho a gente não teria voz para isso. Perfeito. E para a gente finalizar, não sei se o senhor quer complementar com mais algum ponto que acha importante para quem está nos ouvindo. Olha, a mensagem final, apesar dos problemas, a mensagem final sempre vai ser positiva. O PET-CT é um exame aí que os oncologistas estão utilizando muito. A terapia é algo que está dando uma sobrevida aos pacientes com qualidade de vida muito boa, muito interessante. Então, realmente, vale a pena olhar a medicina nuclear. A medicina nuclear, os termos financeiros, é o primo pobre junto aos outros setores nucleares. A energia nuclear é uma coisa enorme, mas é o mais bonito, entendeu? É o que mexe mais com as famílias. É o que dá uma sobrevida onde as pessoas achavam que não tinham mais outros recursos. Eu vou apresentar hoje no painel tratamentos que foram realizados quando já fez quimioterapia, fez cirurgia. Olha, infelizmente, a medicina nuclear deu uma qualidade de vida, uma sobrevida muito interessante aos pacientes, entendeu? E isso tem que ser considerado, tem que ser valorizado, entendeu? Com certeza. Maravilha, muito Tá obrigada bom? pela sua participação. E você que está assistindo a gente, fique ligado também nas redes sociais da Abdan para acompanhar os próximos episódios.